Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né? E a nossa segunda aula aqui, a gente iniciando esse processo, né, da análise gráfica, vocês entendendo como que funciona, né, e como foi criado praticamente, né, a análise gráfica, a análise técnica, que o pessoal fala muito aí, né? E agora a gente vai falar nesse vídeo, nós vamos falar de ondas de Elliott. Eu quero que a primeira coisa que você entenda é que a gente tem um processo, né? Eu preciso que você, antes da gente chegue no processo de você já aprender a nossa estratégia, já aprender do setup, né? Eu preciso que você entenda que você precisa aprender os fundamentos, e foi isso que a gente viu na aula anterior, né? A gente falou da teoria de Dow, um negócio muito interessante, né? E ali você viu que tem a base, né, da onde que vai sair, então, todas as outras análises, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui para vocês? Contando uma história da análise, né, da análise gráfica, da análise técnica, saindo aqui, né, de todo esse estudo. Ali a gente viu a teoria de Dow, então aqueles 6 pontos básicos, né? E dentro desses 6 pontos básicos, aí vai tirar, né, a análise gráfica, da onde que a pessoa, da onde que você tira os outros tipos de análise que existe. E eu quero seguir esse passo para você entender isso, né? E as ondas de Elliott, ela vem complementando isso, né? De que forma? De forma que agora está saindo do teórico, né? E aí ele já tirando um estudo mais gráfico, um estudo mais desenhado, né? Para a gente sim ter uma noção e facilitar o nosso estudo e a nossa análise de mercado. O que vocês têm que entender é o seguinte: os estudos vão se evoluindo ao longo do tempo, né? Isso tudo para facilitar a nossa forma de olhar para o mercado, né? E aí, ó, aqui eu já quero que você desmistificar algumas coisas para você, né? Porque eu sei que antes de você fazer um curso, você vai olhar muitos vídeos no YouTube, e aí tem muita gente falando, tem muita gente dificultando demais e tem muita gente facilitando demais, né? Eu gosto sempre de ter ali um meio termo, porque, né, não é tão fácil assim como as pessoas pregam, né? Mas também não é difícil demais assim como tem muita gente que fala, né? Porque tem curso aí que o cara fala que você tem que ficar quase que 1 ano, né? 2 anos estudando para você começar a ganhar dinheiro. E não é bem assim, né? E você vai entender isso, porque os estudos ao longo do prazo, ao longo do tempo, né, eles vieram se aperfeiçoando para facilitar essa nossa entrada. Consequentemente, facilitar o nosso resultado, a gente ter resultados de forma mais rápida, né, no mercado. Assim como toda área, né? Assim como qualquer área. Como qualquer área, ela vai evoluindo para você ter resultado mais rápido, para você ter apurações mais rápidas ali, né? A gente vai falando, se você pegar na empresa, hoje em dia você tem dados muito mais rápidos para você tomar decisões muito mais rápidos, né? Você falar com gestor de empresa hoje, né? Eu sou empresário também, então a gente tem ferramentas mais rápidas, né, que foi evoluindo ao longo do tempo. Antigamente era muito mais difícil você, né, fazer o estudo ali do seu negócio, hoje é muito mais rápido, né? Beleza? Então eu preciso que você entenda esse processo. Nós vamos seguir passo a passo, né, desse processo para você entender, né, para você ficar ali mais a par, até a gente chegar na parte que é muito mais fácil, né, na parte dos indicadores, que ali você praticamente tem algo que te manda comprar e te manda vender. Beleza? Então vamos para a nossa aula de ondas de Elliott. Nessa aula, a gente vai, como eu falei, a gente vai abordar, né, já uma parte mais desenhada, né, mas uma parte ali mais na prática do que a gente viu na aula anterior. E aí você vai começar agora a entender pontos que dá para você fazer entrada, ou que dê para você se mapear, na onde que eu estou dentro desse mercado, né? Então agora aqui a gente já começa a entender na onde que a gente está, na onde que a gente está dentro do mercado, sempre juntando um estudo com outro estudo, beleza? Vamos começar aqui, vou ler para vocês esse slide aqui contando um pouco, né, da história dele, de Elliott, mas só que tem alguns princípios aqui que você precisa, que eu vou atentar, né, que a gente vai
que a gente vai abordar, né, que para você, que vai fazer diferença, você entender esses princípios, você entender esses detalhes. Então, eu vou sempre estar abordando ali os detalhes, o detalhe que fica ali entre linhas, que talvez você já viu até alguém falar de ondas de Elliott, mas não tão detalhado, né? Para você pegar esses pontos. Então fique atento para você pegar esses pontos, né? Para que isso venha começar a mudar até a sua cabeça, beleza? Então vamos lá. Então vamos aqui. Vou começar aqui desse começo aqui. O princípio das ondas de Elliott é uma forma de análise técnica que os comerciantes financeiros usam para analisar os ciclos de mercado financeiro e prever tendência de mercado. Então, né, é uma análise que o comerciante usa, né, para ver ciclo de mercado. Então, aqui eu já quero abrir um parênteses. Eu sempre vou estar lendo e abrindo parênteses para a gente pegar os sinais, tá? Os sinais que o estudo do cara fez. Olha só, eu preciso que você entenda o seguinte. Para a gente estudar mercado, cara, o que os caras fez, os estudos que os caras, né, fez no princípio, serve são atualizados até hoje. Então, precisa pegar pontos aqui que vai abrir a sua mente. Então, talvez você veja o cara falando, o cara pega até coisa que Elliott falou, que Dow falou, e aí muda o nome, e aí coloca o nome do cara e tal. Mas não, na verdade, esses estudos já existem há muito tempo, né? Então, olha só que interessante. O que ele está dizendo aqui? É uma forma de análise técnica que os comerciantes financeiros usam para analisar ciclo. E aí eu quero cifrar esse ciclo aqui. Deixa eu só diminuir essa linha minha, que ela está muito grande, né? Então, aqui, ó, ciclo. É o que você tem que entender, que os mercados, porque quando a gente fala de mercado financeiro, tem gente que acha que a gente está vivendo um mundo paralelo, né? É um mundo que fora de tudo. Não. Mercado financeiro é igual mercado físico nosso aqui, o mercado tradicional, e até o mercado de dentro aí da sua cidade, né? Que, como qualquer outro mercado, existem ciclos, né? Se você prestar atenção dentro da sua cidade, aí onde você mora, existe ciclo de mercado, a qual, né, eu tenho certeza que quando você era pequeno, o dono do supermercado era um, o nome do supermercado ao qual você ia comprar era um, né? E hoje é outro. Então foi o ciclo de mercado que teve. Dentro desse ciclo, aquele dono antigo não aguentou, teve que ou quebrou, ou vendeu, né? E aí, ou foi mexer com outra coisa, e aí foi vindo outros donos, outras pessoas. Que é o que a gente chama, né, muito aí no mercado, que é o dinheiro trocar de mão. Né? Esse ciclo de mercado que acontece. Então, o que é? Quando a gente traça aqui para o nosso mercado financeiro, a gente tem ciclos. Né? Tem época que o mercado está só subindo, tem época que o mercado está só caindo, tem época que o mercado está lateral. E isso muito vem por ciclos de até crise. Se você prestar atenção, eu gosto sempre de dar uma de louco, e eu preciso que você atenda isso, né? Que você entenda, né? Preciso que você entenda isso, que é o quê? Se você prestar atenção, o mercado tem os ciclos, tipo 4 anos ou 5 anos, né, de estabilidade, depois vem uma crise, depois ele vem um ano, 2 anos ali de crise, o reflexo daquela crise, depois vem mais uns 2, 3 anos, 4 anos de estabilidade de novo, depois vem outra crise. Então, tem esse ciclo que vem de crise pós-crise, crise pós-crise, crise pós-crise. E a gente tem que entender isso, porque senão a gente fica muito bitolado, né, nas crises. Porque quando vem uma crise, né, nós estamos aqui atualmente, né, no Brasil vivendo uma crise, né, porque ela está vindo de um pós-crise de coronavírus, e aí está vindo também já de uma pós-guerra, né, que até não é pós ainda, está tendo ainda, né, mas uma guerra que está ali na Rússia e Ucrânia, que está atingindo o mercado europeu e todo o mercado nacional, né, e tem o pós-crise, que também dessa recessão que vem pós-Covid, né. E aqui para nós do Brasil ainda tem, né, a questão eleitoral, a questão de trocando de presidente.
E aí você vê o mercado caindo e as pessoas focando muito nessa queda, focando muito no pavor que o mercado causa, no pavor que acontece nesses momentos, né? E aí que eu quero trazer o pensar fora da caixa, é você pensar fora desse ciclo, né? Porque é como os grandes players pensam, tá? Os grandes players, os grandes brancos, eles pensam fora da caixa, eles pensam fora desse ciclo aí, né? Onde todo mundo tá apavorado, tá pessimista e tá vendo só desgraça, vendo só coisa ruim, só notícia ruim e tal. O cara tá vendo oportunidade. Isso que eu quero trazer para vocês, é pensar fora da caixa, né? É ver oportunidade e entender que o mercado ele é de ciclo, né? Tem esse ciclo e que ele passa ao longo do tempo, né? Você pega um gráfico diário, né, um gráfico anual, você vê que ao longo dos anos o mercado sempre teve o ciclo, ó, cai, sobe, mas a tendência sempre é de alta. Isso que eu quero que você entenda, tá? Porque senão a gente perde as oportunidades que existem, tá bom? A gente está falando aqui, e isso tudo tem a ver com o nosso day trade, tá? Porque tem vezes que a gente vem tão enviesado pro dia ali, achando que o mercado só vai cair, e o mercado começa a subir e você começa a perder oportunidade, né? Então a gente pensa fora da caixa, a gente não fica focado em notícia, a gente não fica focado no que acontece. Pô, Samuel, mas nós tivemos uma aula aí de macroeconomia, de notícia, né? Isso, para você se manter informado, não para você pegar isso e levar para o seu operacional, tá? Do day trade. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente tem um calendário econômico, vai ter a hora da notícia, talvez você não está operando, apesar, né, que eu não sou um cara que gosto muito de ficar olhando notícia, tá? Eu gosto de olhar simplesmente a minha análise do gráfico. E o gráfico me fala a hora de comprar, a hora de vender, e se não é para fazer nada, né? Isso para mim basta, até porque o que a gente tem que entender, tá? Por trás de tudo isso, por trás de todas as notícias, nós temos interesses. Você tem que entender o seguinte, pessoal. Por que a gente tem que pensar fora da caixa? Porque eu até falei esses dias no meu Instagram, você tem governos, você tem o presidente. Hoje a gente tem o Bolsonaro, mas vai ser Lula a partir do ano que vem. Lá a gente teve Donald Trump nos Estados Unidos e agora tem o Biden, né? Por trás desses caras existe muito dinheiro empregado, existe muitas empresas, muitas indústrias que investiu nesses caras, que investiu na campanha desses caras, né? E por trás disso tem os interesses dos caras. Isso que vocês têm que entender. E aí quando a gente acha que a notícia sai e você tem o privilégio dela sair ali, já tem gente por trás que já sabe dessa notícia muito antes dela sair. Pô, Samuel, será? Bom, vamos fazer um atento aqui, vamos falar de mercado internacional. A gente tem uma plataforma aqui gratuita, que vocês, né, aprendeu ali a olhar, que é o Investing, né? E você olha ali e vê a notícia na hora que ela sai, e ela sai naquela hora, né, exatamente. Só que você tem um Bloomberg, que é também um canal de notícia, que quem usa ele são só os grandes fundos e os grandes bancos, né? A gente tem esse canal que é muito caro, você tem um setup desse aí do Bloomberg, de notícia, chega a ser mais de 500 ou $1.000, se eu não me engano, porque se você quiser ter só acesso, né, aí ainda tem um teclado que ele vem, né, depois você dá uma pesquisada aí, Bloomberg. O que acontece? Ali o cara tem uma notícia. Por que o cara paga caro para ter acesso àquela plataforma? Porque lá a notícia chega primeiro. Bom, se lá chega a notícia primeiro, e aí eu tenho um investir aqui, que a notícia sai também na hora exata, o que está acontecendo aí? Então, cara, isso que eu quero que você pense, fora da caixa, né? Infelizmente, existe um monopólio de mercado. E até nas crises, tá? Bom, Samuel, você está querendo me dizer que um coronavírus foi alguém que implantou? Não estou querendo te dizer que foi, mas pode ser também, tá? Você não pode descartar isso, porque o mundo tem muitos interesses, pessoal. A gente tem que entender que existe esses caras, existe o exemplo agora, tá tendo guerra lá na Ucrânia, tanta gente morrendo e tal, simplesmente por causa de interesse, entendeu? Por causa de interesse. Então, são vidas que se perdem por causa de interesse.
E infelizmente a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode fazer nada por isso. O que a gente pode fazer, né, é aqui como profissional, proteger a nossa família, e aqui como nós estamos no Brasil, proteger a nossa família o quê? Ganhando dinheiro. Né? Infelizmente, a gente está operando, o mercado está caindo por causa de alguma desgraça que está acontecendo no mundo, mas a gente está fazendo dinheiro com isso, porque a gente não pode, né, fazer nada mais do que isso, beleza? Então vamos pensar fora da caixa. Está acontecendo um desastre, está acontecendo as coisas ruins no país, porém eu estou aqui trabalhando e preciso fazer a minha parte, né? Só que eu preciso pensar fora disso. Porque senão você fica bitolado ali, tanto que a notícia ruim, isso afeta até, né, e a notícia ruim afeta até o seu operacional, né, você fica enviesado, você fica até ruim, né, quando a gente começa a pensar tanto ali no que pode acontecer, e a gente fica muito pensando no futuro, o que pode, e a gente fica ruim no presente. Então, vamos, né, sair um pouco dessa bolha aí, né, mas eu trouxe esse detalhe aqui só para a gente já começar abrindo a nossa cabeça, ó. Eu não vou ter uma aula de psicologia, né? Mas eu quero já colocar coisas de psicologia ao longo das nossas aulas, né? Para você entender que a gente precisa muito do psicólogo aqui, né? Nas nossas operações, beleza? Então vou continuar aqui a minha leitura. Né? E olha só, agora daqui para frente, né? O ciclo de mercado financeiro que prevê tendência de mercado, identificando extremos na psicologia do investidor, altos e baixos nos preços e outros fatores. Mas eu quero frisar nisso aqui, ó. Psicologia do investidor, extremos na psicologia do investidor. Cara, é o que eu acabei de falar para você agora, né? A gente precisa entender que uma coisa que eu sempre falo em todo treinamento que a gente dá, tanto presencial quanto online, é que se você, assim como no mercado financeiro, mas como em qualquer área da sua vida, né, aí no seu trabalho, você como dono de empresa na sua cidade, né, se você pensar um pouquinho fora da caixa, um pouquinho que você entende do ser humano, você domina a massa. Se você, olha só, presta atenção nesse detalhe, um pouquinho que você entende de ser humano, né, você já consegue dominar uma boa parte do pessoal. Então, olha só, você que está aí na sua empresa, um pouquinho que você domina, entende de ser humano, um pouquinho que você pensa fora da caixa, você já vira líder, né, você já consegue dominar a galera aí. Você que é empresário, um pouquinho que você pensa fora da caixa aí dentro da sua cidade, um pouquinho que você conhece de pessoas, de psicológico, você domina o seu mercado aí, na sua região. Né? E aqui no mercado financeiro da mesma forma. Olha só que interessante, ó. Identificando extremo da psicologia do investidor. Porque no final de tudo, que a gente tem que entender no final de tudo, que quem opera no mercado, né, são pessoas. Porque beleza, tem os bancos, tem as instituições, mas quem está por trás das instituições, dos bancos, são o quê? Pessoas. É um cara que é chefe do fundo, é um cara que é chefe ali da mesa, da tesouraria de tal banco. Né? Então, por trás de tudo tem pessoas, e pessoas têm psicológico. Né? E somos movidos por esse psicológico. Né? Então, um pouquinho que você entende disso, você consegue dominar. Vamos pensar que dentro aqui do mercado financeiro, todo mundo já fala, né? Você vai ver várias pessoas falando que 90%, né, do que vai gerar resultado no final do seu operacional, 90% está ligado a psicológico, está ligado ao seu psico, né? Então, se 90% é psicológico, significa que eu preciso aprender só 10% de técnica, né? Por isso que a gente fala, por isso que eu costumo falar, não se apegue a setup. Ah, mas eu tô perdendo dinheiro, é porque o meu setup que não funciona, né? Lógico, que não é esses setups, muitos setups que você vê de graça na internet, o cara faz isso, né? Ele coloca ali de graça já um de propósito que não funciona, só para você comprar o curso dele. A gente tem que entender isso. Mas tem vários setups que funcionam, né? Assim como na plataforma tem vários indicadores que funcionam. Então, olha só, se você pega uma plataforma aí, se você for olhar lá quantos indicadores que tem, vai ter mais de 200 indicadores, mais de 100 indicadores ali, para você escolher, né? Por que existe essa gama de indicadores? Por que existe
essa gama de estratégias, porque não é a estratégia que no final das contas vai fazer você ganhar dinheiro. No final das contas, o que vai fazer você ganhar dinheiro é o seu psicológico, entendeu? Olha só, existe vários tipos de operacionais. Você vai encontrar vários professores na internet. E cada professor com um operacional diferente. Um que gosta de operar contra a tendência, um que gosta de operar a favor da tendência, um que gosta de ficar fazendo preço médio, um que vai falar que preço médio é ruim, não, que gosta de fazer, ter um setup ali mais engessado, um que vai fazer preço médio contra a tendência, um que vai fazer a favor da tendência. Então existem várias. O que o cara achou? Por que existe esse tanto de operacionais, esse tanto de setup diferente? É porque simplesmente o psicológico daquele cara lhe deu bem com aquela estratégia. Simples assim. É o psicológico dele que respeitou aquele tipo de operacional, né? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, o meu psicológico respeita isso aqui, então isso aqui faz sentido para mim, eu vou seguir até o final, né? Porque no final das contas é quando você segue até o final. Porque consistência não é o que você ganha, consistência é o que você faz todos os dias, né? Eu falo sempre para os alunos, né? Dinheiro no bolso no final do mês é resultado de consistência. Primeiro você fica consistente, depois vem o resultado da consistência, né? E isso em qualquer coisa que você for fazer, né? Nós trabalhamos, nós estamos aqui... o day trade, né, principalmente, ele é uma modalidade de alta performance, ele é uma profissão de alta performance, assim como um atleta, né? Então, um atleta, para ter um resultado, ele tem que ter consistência, fazer aquilo todo dia, fazer, e ali ele vai ter um resultado, ali ele vai quebrar recorde. Uma pessoa, quando ela quer emagrecer, ela tem que ter consistência no exercício. É fazer, ir para academia todos os dias, que ao longo do tempo, depois de 6 meses, que ela vai sentir que emagreceu, vai ter resultado. E aqui no mercado da mesma forma, no day trade da mesma forma, entendeu? Então, esse psicológico, você consegue, isso que apareceu aí foi a plataforma aqui, tá? Quando a plataforma conversa, ele aparece isso. Você vai acostumar com esse barulho aí sempre quando você já baixou o MetaTrader. Mas então, quando você domina esse psicológico, né, você vai ganhar dinheiro. Cara, isso eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. Se você não tem um psicológico tão bom ainda, já começa a trabalhar isso, já começa a estudar isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, se 90% é psicológico, então eu teria que fazer um curso de psicologia, né? Não de análise. Mas o pessoal ainda não entende isso. Então, vamos entender isso. Trabalhe esse psicológico, porque é só você fazer a operação todos os dias que ela vai dar certo. Quando a gente fala trabalhar o psicológico, só porque é o seguinte, você tem um setup que ele funcione 70% das vezes. Então, se ele funciona 70% das vezes, eu só preciso seguir isso todo dia. O que acontece com o pessoal é que eles não seguem isso todos os dias. Ele fica inventando moda, a cabeça dele fica ali, ele ganha hoje. Então, por exemplo, se a estratégia é você ganhar 1.000, mas a perder só 500. Aí o cara vai lá, não, ganha 1.000, mas quando ele perde 2.000. Então ele não tem disciplina, ele não sabe seguir regra. Então tem essas coisas que você vai entender. Isso vai fazer muito mais sentido, eu sei que eu estou falando agora, né, para vocês entenderem, mas isso vai fazer muito mais sentido quando você começar a operar, principalmente na conta real. Você vai ver que a sua cabeça mandando você fazer coisas que não existem, né? Mas aí você vai voltar nessa aula e vai entender, beleza? Então vamos continuar. Ralph Nelson Elliott, né, de 1871 a 1948, contador profissional, descobriu os principais, descobriu os princípios sociais subjacentes e desenvolveu as ferramentas analíticas nos anos 30. Ele propôs que os preços de mercado se desenrolassem em padrões específicos. Eu estou lendo pausadamente para você entender as palavras, né? Tem hora que a gente não entende. Então, olha só.
os preços de mercado se desenrolassem em padrões específicos. Vou até cifrar isso aqui, rifrar isso aqui para você entender. O que está falando? O mercado tem padrões, tá? Por isso que quando eu falo para o aluno, estude o mercado, eu não estou falando para ele fazer uma faculdade, para ele pegar todos os livros falando de mercado, tudo que existe falando de mercado, de macroeconomia, tudo. Não, não é isso. Eu estou falando para você estudar o gráfico todos os dias. É todos os dias olhando para essa tela que você vai identificar padrões, né? E isso que vai acontecer, né? Olha aqui, deixa eu colocar a tela aqui. É todos os dias você olhando para essa tela aqui que você vai identificar padrão. E olha só que negócio, só para começar desmistificando, né, esse negócio de ter que fazer uma faculdade para operar day trade. Não existe isso, tá? Não que tem que estudar é ruim, não tem nada contra isso. O problema é o seguinte: você pode sim estudar mercado, pode estudar, comprar livro de Kindle, comprar tudo que você quiser, para você ter conhecimento a mais, né? Até para você conversar, discutir sobre o mercado. Para você ganhar dinheiro não vai fazer tanta diferença, porque se você parar para pensar, olha só, toda vez que o mercado, olha só um padrãozinho aqui, isso eu não ensino, a gente não vai fazer isso, mas olha só um padrãozinho. Imagina que toda vez que o mercado vir aqui fazer um V, você compra. Toda vez que ele fazer um acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, você vende. Olha só, toda vez que faz um V, você compra. Toda vez que faz um ciclozinho desse aqui em cima, você vende. Olha só, são padrões que estão se repetindo. E aí, se você pegar isso e fazer uma média, ó, vai ter hora que vai dar errado, mas na maioria das vezes vai dar certo. Vai chegar no final, né, do ciclo, você vai ganhar mais do que perder. Olha só, né? Olha só. Toda vez que fazer isso eu vou comprar. Olha só, inventamos isso aqui agora, né? Fez um Vzinho aqui, ó, começou aqui, eu vou comprar. Aqui já vou comprar aqui, vou deixar. Ó, o mercado subindo, né? Ó, comprou aqui, comprei aqui, ó, o mercado subindo, peguei um pouco do dinheiro, né? Vendi aqui, ó, o mercado descendo, peguei um pouco do dinheiro. Vendi aqui, ó, né, o mercado descendo, peguei um pouco do dinheiro. Olha só, você entendeu? Isso aqui é um negócio bem, né? Não faz nem sentido, talvez. Mas funciona. A gente não acabou de fazer isso aqui. E se você fazer isso todos os dias, durante 30 dias, consequentemente você vai terminar o mês positivo. Te garanto que você vai terminar o mês positivo. Ô Samuel, você tá de sacanagem? Então, nós vamos estudar o quê? Estudar o gráfico. O gráfico. Todos os dias, ó. Todos os dias olhando para essa tela e vendo padrões, né? Isso, lógico, a gente vai te ensinar já um setup para você já, né, seguir ali ganhando dinheiro, você ter um negócio ali que manda você comprar, que manda você vender. Mas o que eu quero te dizer é que quando a gente fala estudar mercado, é isso aqui. Vai ter hora, cara, de tanto você olhar para esses padrões que se repete, e você só vai identificar esses padrões se repetindo quando você fica olhando muito para esse mercado. De tanto você fazer isso, vai chegar um momento que você vai olhar para o mercado e você começa a adivinhar o que ele vai fazer, né? Pô, ó, esse movimento eu conheço, já vi, ó, isso aqui vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque é isso. O que a gente está falando? O mercado, ele é ciclo. O mercado é de pessoas. Pessoas têm padrões, né? Pessoas têm rotina, pessoas repetem sempre a mesma coisa. Então é isso. Esse é o estudo que tem que fazer, entendeu? Esse é o estudo que nós temos que fazer, tá? Fica a dica aí para vocês. Vamos seguir aqui. Eu parei aqui, né? Padrões específicos, que hoje os profissionais chamam de ondas de Elliott. Então, Elliott tirou esse padrão, né, de tanto ele ficar estudando o mercado, né? E lógico, tirando daquilo que ele aprendeu, aqueles fundamentos que Dow falou, né, de tendência, de volume, né? E aí daquilo ali ele tirou padrões, ciclos que acontecem, né? E aí ele chamou esse padrão aqui de onda de Elliott, que aqui você já começa a entender, né, qual que é os pontos que eu vou entrar dentro desse mercado. Vamos lá, eu vou terminar de ler só para você, né, para não ficar aqui. Então olha só, Elliott publicou sua teoria do comportamento do mercado
No livro The Wolf, eu vou até tirar minha imagem aqui, porque eu sou péssimo no inglês. E aí vocês anotem aí o nome do livro. Para quem quiser comprar, ó, tem esse livro dele, né? Um livro muito interessante. Em 1938, resumindo-a em uma série de artigos na revista Financial World, em 1939. E a cobriu de maneira mais abrangente em seu último trabalho principal, né? Natural, e aí vou deixar vocês também pesquisar, ó, que eu não vou ler, tem que fazer um curso de inglês, né? Pô, você vê que para ganhar dinheiro no mercado não precisa ser até um bobo igual eu ganho, imagine você também vai ganhar. Então, olha só, Eliot afirmou que, porque o homem está sujeito a procedimentos rítmicos, é possível projetar cálculos relacionados às suas atividades no futuro com uma justificativa e certeza até então inatingível. Olha só, vamos lá. O que eu acabei de falar? E é o que ele está falando aqui, ó. Porque o homem está sujeito a procedimentos rítmicos, é possível projetar cálculos relacionados às suas atividades no futuro. Olha só que interessante esse negócio. E aí o que eu falei agorinha, né? Por que o homem está... ele tem um procedimento rítmico. O ser humano, se você prestar atenção, você tem uma rotina aí na sua casa, que todos os dias, né? Quase todos os dias, mas na maioria dos dias do ano, você faz a mesma coisa, né? E igual a você, a maioria da população mundial, né? Então a gente tem as rotinas básicas, por exemplo, todo mundo toma café da manhã, todo mundo almoça, todo mundo janta, né? E aí todo mundo lancha, todo mundo gosta de sair final de semana, todo mundo tem férias. É uma rotina que da maioria das pessoas tem isso, cara. E é isso, quando você estuda o comportamento aqui do gráfico, na maioria das vezes vai funcionar, porque esse é o padrão de funcione na maioria das vezes. Entendeu? Então, isso que você tem que entender. Isso que Eliot trouxe para nós, né? E para nós exemplificar isso no gráfico, como que eu vou, né? O que ele agregou mais nesse estudo dele? Então, vamos lá. Deixa eu colocar até uma linha mais grossa aqui para ficar mais fácil. Então, olha só. Ele descobriu que o mercado tinha esse padrão, e esse chamou de ondas. Por quê? Porque você já foi no mar, já viu que as ondas funcionam da seguinte forma. Quando você está ali com o mar, está subindo, né? Ele vem numa onda mais forte e volta numa onda menor. Ele vem numa onda mais forte, que a gente chama de onda de impulsão, né? Ele está impulsionando para subir, né? Quem já foi no mar já viu isso, né? Uma vez eu fui numa praia, eu esqueci o nome agora, mas a gente estava ali numa casa de frente para o mar, né? E o mar, durante o dia, ele estava ali tipo uns 5, 6 metros da casa, né? Bem longe, 10 metros, até mais. Só que à noite ele vinha, né? Se deixasse a chinela ali do lado de fora da porta, ele levava a chinela embora. Então ele vinha subindo, e quando ele vem subindo, uma onda mais forte, onda de impulsão, onda onda mais fraca, a gente chama aqui no mercado de correção. E da mesma forma quando ele está recuando, né? Então aí ele inverte o processo. Quando ele está recuando, ele recua numa onda mais forte e vem numa onda mais fraca. Aí no caso a onda de impulsão agora é a de recuo. E é esse mesmo padrão que a gente identificou no mercado. Que o mercado, quando ele vai subindo, quando ele está numa tendência de alta ou quando ele está numa tendência de baixa, ele tem sempre a onda de impulsão e depois a onda de correção, depois onda de impulsão, onda de correção. E aqui começa a fazer sentido a gente até já começar a mapear na onde a gente está no mercado. Olha só. Primeiro que ele identificou um certo padrão, que é esse padrão aqui, ó. A primeira onda, né, ele entendeu como onda 1, né, está aqui, ó, onda 1. Depois tem a onda de correção, que ele chamou de onda 2. Depois a nova onda de novo de impulsão, que ele chamou de onda 3. Depois outra correção, que ele chamou de onda 4. Depois, né, mais uma onda de impulsão, que ele chamou de onda 5. E aí aqui que está o lance do padrão, porque ele identificar que o mercado sobe fazendo essas correções é fácil, né? O mercado sobe assim, ó,
1, 2, 3, e vai indo, né? Só que o interessante aqui é que ele identificou que depois da onda 5, o mercado fazia uma correção maior, né? A gente viu aqui que as correções eram pequenas, né? Só que depois da onda, a quinta onda, ele fazia uma correção maior e aí ele chamou de ABC, que é o que você vê muita gente falando, o ABC de mercado, né? Que é essa correção aqui, ó. Aí ele chamou de correção onda A, onda B e onda C. E aí depois que o mercado fazia essa correção maior, onda A, onda B, onda C, ele repetia o padrão de novo, que é aí onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, repete todo o ciclo, né? Olha só que interessante. A partir disso aqui, a gente consegue agora já identificar na onde que eu vou estar no mercado. Porque imagine que você abre o mercado está aqui, ó. Vamos olhar daqui para trás, né? Imagine que você abriu a sua tela agora e o mercado está aqui. Você já sabe, pô, ó, tem uma onda 1 ali, onda 2, onda 3. Ah, eu tô na onda 3. E pela teoria, né, pelas ondas de Elliott, o que acontece depois da onda 3? Ele tende a fazer um recuo, esse mercado deve cair um pouco aqui para fazer onda 4 para depois subir de novo. Isso já faz diferença, né? Isso você já consegue ali agora mapear na onde eu estou nessa finta aqui, né? Onde que eu tô aqui agora? Pô, eu tô aqui na onda 3, vou esperar ele vir aqui na onda 4 para mim, né, tentar fazer uma compra, porque a gente está falando de uma tendência de alta, né? Então aqui você já consegue. Imagina que você abre o mercado e você está na onda 5. Pô, eu sei que depois da onda 5 ele vai fazer um ABC, então esse mercado vai cair muito. Então eu jamais vou pensar em fazer uma compra aqui na onda 5, né? Principalmente no final da onda 5, né? Porque ele já já subiu o que tinha que subir e agora vai fazer essa correção maior, né? E agora vem uma pergunta: como eu vou identificar, né, essas ondas, de onde que eu vou, o início, né? Então tem duas padrões aqui que eu tenho para falar para vocês. Olha só. Primeiro que você tem que entender o seguinte: para o mercado, para essa onda aqui ela ser onda 3, o que tem que acontecer? O mercado tem que vir aqui, ele vai fazer a onda 1, beleza, fez a onda 2, beleza. Quando ele faz a onda 1, o que ele deixou aqui em cima? Ó? Deixou um topo, né? Esse topo aqui. E quando ele começa a fazer a onda 3, o que ele deixou aqui embaixo? Deixou um fundo, ó. Então, ó, fundo, para o mercado estar em tendência de alta, ele tem que fazer o quê? Fundos mais altos do que fundos anteriores. Então esse fundo aqui já está mais alto do que esse. E esse topo aqui está mais alto do que o topo que tiver aqui para trás. Então aqui eu já caracterizou onda 1, né, onda 2 e está começando onda 3. Para isso aqui ser onda 3 de fato, esse mercado tem que vir e romper esse topo. Ó. Ele tem que fazer isso aqui, ó, pum, romper esse topo. Porque o mercado pode sim muito bem chegar aqui nessa mesma região, e aí a gente, né, vai falar disso, de suporte e resistência daqui nas próximas aulas, mas ele pode vir muito bem aqui e cair, né? Ele pode cair para vir começar a fazer uma tendência de baixa, pode, não tem problema nenhum. E aí a gente vai começar a contar o outro ciclo. Aí agora eu vou começar a contar aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3 para baixo, para pegar essa venda também, né? Mas não, ele pode também vir só fazer uma queda aqui, ó, para continuar subindo e aí sim formar a onda 3. Porque eu entendo o seguinte: enquanto esse fundo estiver mais alto, né, ele continua sendo onda 3, porque o fundo da onda 2 está aqui, ó, entendeu? Então, esse fundo da onda 2 só descaracteriza quando se esse fundo vir aqui e ficar mais baixo um pouco do que ele. Aí, nós vamos trocar de fundo. Ao invés desse aqui ser o fundo da onda 2, vai ser esse daqui. Sempre fundos mais altos. Porque se aí agora ele vir e fazer isso aqui, ó, aí já descaracterizou isso aqui tudo. Já não é onda nenhuma, nós vamos começar do zero. Beleza? Então, olha só. Se ficar difícil de um entendimento, volta o vídeo aqui, né? Esse pedacinho que você não entendeu, assiste de novo e manda a pergunta. Ou pausa aqui agora e já manda a pergunta, né? Ou no meu direct, ou lá no grupo, ou até aqui embaixo. Mas principalmente quando é uma pergunta assim que você está no estudo, né? Manda no meu direct, que eu te respondo bem rápido, tá? Então, olha só. A gente precisa de ter esse rompimento para identificar essa onda 3. Mas olha só, né? Mesmo assim, daria para mim fazer
A hora que ele começou a subir aqui, ó, daria para me fazer uma entrada de compra, né? Pensando no alvo pelo menos aqui, porque eu sei que essa onda, esse movimento, ele no mínimo vai vir aqui no topo anterior, que é o topo da onda 1. No mínimo ele vai vir aqui. Se ele não romper, beleza, eu saio da minha operação, né? Mas ele tende a romper. E aí, ó, o que acontece? Quando ele rompe isso daqui, e aí ele fala o que a gente chama de estrutura de alta, que é esse N aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3. Isso aqui é uma estrutura de alta, né? Que é como se você estivesse pegando impulsão para ir, né? Para ir subir de fato, né? Quando a gente vai pegar impulsão para pular alguma coisa, a gente não agacha para pegar mais impulsão, né? A perna da gente forma um N, né? Da impulsão. Então é isso. E aí, quando acontece isso, o que significa, Samuel? Significa que os próximos movimentos, ele tende a cumprir o processo com mais fidelidade, né? Então significa que a onda 4 ela vai vir mais com fidelidade aqui, para vir a onda 5. Então fica mais fácil de eu pegar os gains aqui, ó. Significa que os gains, as minhas entradas aqui, elas têm um nível de assertibilidade melhor do que quando eu tento adivinhar fundo aqui na onda 3, beleza? Né? Primeiro que a gente nunca deve tentar adivinhar nada, tá? Tem que formar claro, tem que aparecer de forma clara aqui na nossa frente. Né? E aí o mercado caindo da mesma forma, ó, mercado em baixa, né? Aqui, posso fazer venda aqui? Posso. Depois da onda 5, o mercado vai cair, bom, eu sei que vai fazer o ABC para baixo, dá para mim fazer uma venda aqui, pegar um lucro até aqui, né? Sem problema nenhum. Mas o mercado pode fazer um ciclo de baixa, né? Ó, cair, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Né? Então, da mesma forma que existe o ciclo de alta, existe o ciclo de baixa, na mesma contagem. Depois, no caso aqui, o ABC, no caso, vai ser para cima. Beleza? Vamos aqui no gráfico, só para a gente encerrar a aula. Vamos aqui no gráfico para vocês verem. Olha só. Aqui estamos aqui no Libra Dólar e aqui você consegue ver os movimentos, né? E aí tem um detalhe interessante, porque quando a gente vê o movimento ali no papel, né, ele está bem traçadinho, né? É fácil, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Tem como não ver uma linha dessa? Não tem. Aqui não, aqui está diferente. No gráfico ele fica, né, desconfigurado ali, que o mercado ele oscila, né? Principalmente quando a gente, né, quando você vai diminuindo o tempo gráfico. Mas o que você tem que entender? É aquela regrinha. Para uma onda ser onda 1, topo tem que ser mais alto do que o topo anterior, né? E o fundo também tem que ser mais alto do que o fundo anterior. Então, fundos e topos ascendentes, fundos e topos ascendentes. E quando o mercado está em baixa, são fundos e topos descendentes, que é o caso aqui. Então, vamos lá, ó. Imagine que o mercado caiu aqui, ó, fez já um topo aqui, mais baixo do que o topo anterior. Então aqui é a nossa onda 2. Ó, onda 1, onda 2. Agora onda 3, ó. Por que onda 3 aqui? Porque esse fundo está mais baixo que o fundo anterior e, consequentemente, o topo que ele fez também está mais baixo que o topo anterior. Então, ó, onda 3, onda 4, onda 5. Topo mais baixo que o topo anterior, beleza? Depois da onda 5, a gente, né? Imagina que você entra no mercado aqui agora. Você já ia perceber, bom, que estou na onda 5, cara. Ele já rompeu ali aquele fundo, então ele já está quase para acabar esse movimento de baixa aqui e vai começar a fazer o ABC. Então vai começar a subir esse mercado. Então, de maneira alguma, eu vou fazer uma venda aqui, né? Porque eu já estou sabendo dessas informações. Vou esperar ele fazer o ABC e depois vir para a queda de novo, que foi o que ele fez, ó. A, B, C e depois caiu de novo o mercado. Caiu de novo, né? Ó, caiu de novo. Então, é isso. Samuel, pode acontecer do mercado subir o dia inteiro? Pode. Fazer onda 1, onda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode acontecer, né? O que você tem que entender aqui é só para a gente situar na onde você está no mercado. Pode acontecer dele cair o dia inteiro? Pode acontecer. Fazer onda 1, 2, até 10, sem fazer o ABC? Pode, tá tudo certo. É importante a gente saber onde a gente está no mercado. Entendeu? Se vocês não entenderam, tanto aqui vocês vão, né, me perguntar, quanto também você vai fazer
a gente vai fazer lives, né? E aí nas lives que a gente vai ter aí, tem as lives todos os dias operando junto com os alunos, todos os dias não, perdão, 3 vezes por semana, né? Mas também vai ter as lives que eu vou fazer, né? Ou 2 vezes no mês, ou tem semana que talvez eu vou fazer até 1 vez por semana, quer dizer, tem meses, né, que eu vou fazer até 1 vez por semana. E aí essas lives a gente vai tirar dúvida e eu vou deixar elas gravadas também, tá bom? Então, isso aqui é o detalhe. Agora você já sabe se situar na onde você está ali naquele mercado, né? Na onde que eu estou nesse mercado. Agora eu já consigo mapear, né? Beleza? Então, vamos para a próxima aula, né? Que aqui a gente vai dar continuidade nesse processo. Então, o que eu te peço é o que eu pedi no vídeo anterior. Não deixe de comentar. Deixe o seu feedback, por gentileza. Esse feedback que você vai deixar aqui vai fazer muito sentido pra gente melhorar o conteúdo, tá? E talvez até uma dúvida que eu não falei aqui no vídeo, e aí eu vou falar para você, né? E a gente vai fazer um vídeo só para compor essa aula. Isso tudo só vai acontecer se você me der um feedback. Então me dá um feedback aí, principalmente você que é aluno novo, você que não entendia de mercado, né, e está começando agora. Então deixa um comentário, né? Deixa um comentário aí abaixo, se gostou, se não gostou da aula, o que pode melhorar, o que ou se foi ruim demais assim, que não tem nem o que melhorar, mesmo assim você fala, beleza? Então até a próxima aula, estamos juntos. Não deixe de me chamar lá no WhatsApp para tirar dúvida, tá beleza? Até mais!